Negro, branco, médico, músico, atleta, gay, hétero, político. Que diferença faz? A diferença é que todos querem construir um mundo melhor e contribuir cada um da sua forma. O Mistura Fina está no ar e quer saber qual o valor da diversidade. Duda, eu começo por você. Qual o valor da diversidade? Então, a diversidade, ela mostra que o ser humano ele é complexo, ele é diverso, ele é plural. E mais do que isso, a diversidade mostra que não existe melhor nem pior. Existem diferentes. Então, quando nós entendermos que o ser humano ele é complexo e que a diferença não comprova algo ser melhor ou pior, mas sim mais um atributo humano, nós vamos reconhecer que a humanidade pode ser dilatada e ampliada, né? Ampliada. Para você, Rafael, qual o valor da diversidade? Bom, o valor da diversidade, ele vem quando as pessoas têm os seus direitos individuais respeitados e conseguem viver de forma harmônica, sabe? E consegue viver numa democracia de fato, né? Eu acho que isso é que é o grande valor e onde que elas consigam ocupar todos os espaços, sabe? Igual em termos de Brasil, por exemplo, que é o país mais diverso do mundo, a gente não consegue ver essas pessoas que compõem a nossa sociedade, de fato, ocupando todos esses espaços, né? Então, o valor da diversidade, ele vai se colocar mesmo de fato, né, quando todos esses espaços forem ocupados de forma harmônica e que os direitos individuais sejam respeitados. É isso que eu penso. Assim. E você, Laura, o que você pensa? Na minha opinião, o valor da diversidade é o valor da vida. Eu acho que a vida não se sustenta sem diversidade. E eu não posso nem falar que eu acho, eu tenho certeza. Porque se a gente for observar a natureza, e nós somos parte da natureza, quando a gente estudou ecologia lá no colégio, a gente sabe que as espécies são necessárias umas às outras para haver um equilíbrio, para a vida se sustentar. Eu falo sempre no meu blog, nas minhas palestras, não existe vida sustentável sem diversidade. Quando a gente elimina alguém, quando a gente exclui alguém, a gente está sendo contra a vida. A gente está sendo contra o progresso, contra o desenvolvimento. É por isso que a nossa espécie está correndo o risco de se matar. Pois é, e você que está aí em casa, para você, qual o valor da diversidade? Envia sua mensagem para a gente, dando a sua opinião. Nosso WhatsApp está aí aparecendo na tela, então conta para a gente também o que você pensa. Enquanto isso, a gente continua o nosso bate-papo. Duda, você é professora, né? A gente comentou das diferenças. Como que essas diferenças contribuem para a gente construir conhecimento? Então, o fogo, ele surge do atrito. E para ter a faísca, tem que ter esse atrito. E a faísca é o conhecimento. Então, o conhecimento ele se constrói a partir da diversidade. É impossível você construir um conhecimento a partir de uma única perspectiva de mundo, de uma visão unilateral. Na verdade, a escola tem que ser o espaço da diversidade, da pluralidade, em que se apresenta a tese, a antítese, para chegarmos numa síntese. A síntese é justamente esse nó que é o conhecimento construído a partir de campos diferentes. O problema é que a nossa escola, ela acaba em muitos casos excluindo a diversidade. Vou dar um exemplo, eu sou uma travesti, uma mulher transexual, e a UFMG mapeou as travestis de Belo Horizonte e mostrou que 91% das travestis não concluíram o segundo grau. Se 91% das travestis não concluíram o segundo grau, é porque a escola não está aberta à diversidade e acaba excluindo. Então não há uma evasão das travestis, há uma expulsão, porque nós construímos um modelo de escola que quer privilegiar os privilegiados e excluir os excluídos. Ou seja, uma escola que acaba rasurando a diversidade. E com isso, acaba diminuindo a potencialidade humana de produção de conhecimento que se dá a partir de uma diversidade, né? Ô, Laura, a Duda comentou da escola, né? Desse ambiente que não está tão preparado para lidar com a diversidade. A sociedade, como que você avalia? Estamos sabendo lidar com a diversidade? Não, nós não sabemos. Nós ainda estamos lá na época das cavernas, para ser honesta, porque
Na época das cavernas, você identificava o outro pela diferença, e o outro era seu inimigo. O outro corria o risco de ficar com a sua comida, de ficar com o que era seu. E você identificava o outro pelas diferenças, pequenas diferenças de etnia, pela vestimenta. Parece que isso ainda está muito impregnado na nossa cabeça. Então, se o outro é um pouquinho diferente, a gente já rejeita por medo. E é por isso que a convivência é tão importante, é por isso que o conhecimento é tão importante. Porque se eu convivo com pessoas que são diferentes de mim, eu vou ver que a pessoa não morde, que a pessoa tem qualidades e defeitos como todas as outras. Mas se eu não conviver com a pessoa, eu sou da opinião que informação só não é suficiente. Não basta. Porque eu vou sempre desconfiar da informação. Já que você falou de convivência, vou convidar vocês para assistirem um trechinho de uma fala do professor Erisvaldo, que conversou com a equipe da série Humanidades, uma série de filosofia que a Rede Minas produziu. Eu tive a alegria de fazer parte também dessa série. Mas vamos ver um trechinho do que o professor fala sobre esse tema da diversidade. Muito mais do que afirmar que a humanidade é diversa, que é preciso valorizar a diversidade, que é preciso afirmar a diversidade ou as identidades, a gente precisa ensinar a conviver com o outro. E a única forma de se ensinar a convivência com o outro é através da afirmação do princípio da alteridade. O outro é o outro, não porque satisfaz um desejo, uma expectativa, um interesse meu. O outro é o outro porque ele contribui para que eu me descubra como eu. Porque considerar o diverso é muito simples, porque o diverso é um dado da natureza. A natureza é diversa. Os nossos encontros são diversificados pelos tipos de pessoa, a coloração, o tipo de cabelo. Da diferença, você precisa avançar para o respeito, para o acolhimento, para a valorização, para você sair do egocentrismo de que o meu lugar eu é que sou, eu é que posso, eu é que tenho. Pois é, isso aí é a fala então do professor Erisvaldo dos Santos, que é doutor em educação e defende essa tese assim, a pedagogia da alteridade, que vai além, né? Não é só você considerar que há diversidade, você tem que considerar que o outro é um universo mesmo, né? Fora de nós, que a gente tem que aprender com ele. Você acha que a gente está aprendendo? Como é que a gente faz para aprender com o diferente, Rafael? Nossa, desafio. Essa que é a palavra, porque muitas vezes eu observo que, igual a Duda citou o campo da educação, muitas das vezes as instituições, os espaços de decisão, ele é homogêneo, sabe? Então, se tem um pensamento homogêneo nos espaços de se tomar decisões, como que você vai conseguir enxergar aquilo de maneira diversa? Sabe, isso vem em várias camadas. Os meios de comunicação, eles não são democráticos nesse sentido de ter todas as camadas da sociedade representadas ali. Nos espaços institucionais de decisão também não. Então, se torna um desafio muito grande, porque se eles têm um olhar único, como que eles vão ter uma visão difusa, né? Então, é um desafio. Esse que é o adjetivo, assim, a palavra que consegue abarcar tudo esse processo, assim. É difícil mesmo, né, Laura? O desafio da gente se colocar no lugar do outro, talvez, ou mesmo que não consiga se colocar, não tenha empatia, mas esse princípio da alteridade, pelo menos você entender que o outro é o outro, será que já é um caminho? É um caminho, mas como ele falou, não é simples. Eu acho que tem que ter uma disposição de fazer isso, né? A gente compreender que a gente precisa da diferença, e como eu preciso da diferença, eu preciso também estar disponível para poder, a minha escuta tem que estar disponível, eu preciso interagir com o outro para saber como que ele agrega. Luda, fala-se muito assim, tolerância, 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 mas você acha que tolerância é suficiente ou a gente tem que avançar do tolerar? O pior é que a gente não tem nem a tolerância. Nem tolerância, né? Temos que avançar muito, porque existe uma dimensão fundamental para a construção da humanidade que significa afeto. Então, mais do que tolerar,
nós temos que experienciar afetos diferentes, de campos diferentes. E aí sim a gente vai poder construir um elo, né, coeso de humanidade. Porque senão fica a minha humanidade e exclui alguns grupos dessa categoria de humanidade. Porque para ser humano, aquele ser tem que ser reconhecido como um ser que recebe e propaga afeto. E aí eu pergunto, quem está disposto a receber afeto de uma travesti? Quem? Te deixa essa pergunta para você aí em casa e reforça o convite, manda sua opinião, conta pra gente o que você pensa sobre esse assunto, qual o valor da diversidade para você. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta então a gente comenta mais um pouquinho e eu quero saber depois também, Rafael, no mercado de trabalho, essa diversidade está bem representada? Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso, eu te espero. Ó, já recebemos uma pergunta, daqui a pouquinho, vamos ver se já... Ah, já chegou aqui, ó. A pergunta é da Beatriz Braga e eu vou lançar para vocês três aí, ó. Tem curiosidade de ouvir sobre esse assunto, né? Qual a solução a partir da ótica de vocês? Porque tem esse ponto de vista, né? Da gente precisa trabalhar a diversidade, ser mais tolerante, mas como, assim? Qual a sugestão de vocês? Alguém já pensou em como fazer isso? Como trabalhar a diversidade? Começamos pela Laura, então. Eu acho que cada um de nós aqui está fazendo isso já, né? Cada um de nós aqui no seu segmento já está fazendo isso. Mas eu acho que nós não vamos conseguir trabalhar isso enquanto as escolas não forem inclusivas. Porque as crianças têm que conviver com a diferença. É na infância que a gente tem mais predisposição positiva de lidar com o diferente. A gente é muito curioso com relação à diferença. E criança gosta do diferente. Depois que vai ficando adulto é que começa aquele medo. Então, enquanto as escolas não aceitarem as diferenças, não aceitarem os alunos que são considerados diferentes, eu acho que a gente não vai avançar muito, não. E aí, às vezes, as pessoas me falam assim, mas ela é obrigada a aceitar. Desde quando as pessoas cumprem lei aqui, gente, é lamentável eu ter que falar isso, né? Mas eu, como pessoa com deficiência, conheço muitos e muitos casos de pais que não conseguem matrícula para os filhos. E, às vezes, o cúmulo consegue para o filho que não tem deficiência, leva os dois, vai fazer matrícula dos dois juntos. Consegue para o filho que não tem deficiência e não consegue para o filho que tem deficiência. Pode judicializar, sim, mas você acha que eu ia querer colocar um filho meu numa escola que não aceita? Eu não ia querer, não. Então, na sua opinião, tem que começar pela inclusão na escola? Tem que começar para a gente conviver. Então, tá ali aquela criança que no futuro vai ser um arquiteto, tá ali uma outra criança que no futuro vai ser uma vereadora. Conviveu com a diferença. Desde cedo. Duda, e a sua sugestão? Eu concordo com a companheira. A escola é o espaço onde a pessoa tem que ter contato com a diversidade, com a democracia, para ampliar consciências. Então, mas mais do que isso, a escola é fundamental, a escola é o pilar para experienciar a diversidade. Mas mais do que isso, nós temos que pensar também que a nossa sociedade, ela foi construída numa perspectiva que quer excluir a diversidade e privilegiar aqueles que já são privilegiados. Então, vou dando exemplo do grupo ao qual eu faço parte, que é o grupo das transexuais, da travestilidade. As instituições, elas não absorvem essas pessoas, justamente porque as instituições, elas também reproduzem a lógica social de excluir. Então, 90% das travestis no Brasil, 90% estão na prostituição porque não tem mercado de trabalho. 91% não concluiu o segundo grau. 6% das travestis de Belo Horizonte foram expulsas de casa com menos de 11 anos de idade. O que mostra que as instituições, elas são ferramentas de reprodução de ódio. E aí eu concordo com a companheira de que temos que conviver com a diversidade. De que forma? As empresas, as instituições têm que começar a absorver esses corpos diversos para que amplie a consciência e com isso dilatemos também a democracia, né? Rafa, como fazer isso? Então, acho que a questão da educação ela é essencial, tem que estar em primeiro plano mesmo. Mas uma coisa que também é cultural no nosso meio social, assim, é que nós não somos ensinados a pensar coletivamente, sabe?
Acho que esse é o grande ponto, se colocar no lugar do outro em algum momento, sabe? Então a gente confunde muito o público com o privado, sabe? Aquilo que é coletivo você acha que é só seu, não pensa no que aquilo vai acarretar para os demais. Então acho que a grande questão é essa, da gente separar essas coisas, sabe? É colocar cada um na sua caixinha ali, o que é pessoal, é meu, tem que estar ali, o que é público, é coletivo, tem que ser colocado em prática, sabe? Acho que essa é a grande questão. E até uma pergunta que eu faço para o telespectador, porque as mudanças começam na micropolítica, no dia a dia, na nossa casa. A pergunta é, os locais em que você frequenta, ou as empresas em que você trabalhou, quantos negros tem nessa empresa? Quantas pessoas com deficiência lá tem? Quantas travestis lá tem? Então começa por isso. E vamos começar a questionar. Então tem uma empresa que eu adoro ir, que eu sou cliente. Eu vou perguntar, quantas pessoas transexuais estão no quadro dessa empresa? Por que vocês não contrataram nenhuma transexual, nenhuma pessoa negra para um cargo de gerência ou de chefia, ou uma pessoa com deficiência? Se não contratar, eu vou boicotar essa empresa. Porque não me interessa, porque é uma empresa que não é uma empresa ligada à diversidade. Eu acho que nós, enquanto cidadão, nós temos que entender o poder que nós temos, que é um poder de consumo. E nós vamos privilegiar as empresas que nos privilegiam enquanto diversos. Pois é, ó, e recebemos uma resposta também de uma telespectadora dando a opinião dela. É a Bárbara, que respondeu qual que é o valor da diversidade para ela. Ela disse assim, eu acho que a diversidade tem um grande valor, mas acima dela eu acredito que deveríamos desenvolver o respeito pelo outro. Com respeito, nos tornamos mais tolerantes e abertos. Essa aí é a opinião então da Bárbara. Obrigada, Bárbara. Você tocou num ponto também, né, da quantas pessoas estão inseridas no mercado de trabalho. Eu convido vocês para a gente assistir mais um trechinho também de uma matéria do quadro Acessibilidade, aqui da Rede Minas, do Jornal Minas. Vamos ver o que essa matéria nos conta. A questão da diversidade, ela entrou na minha vida por dois caminhos. Por um, de uma forma muito natural, por ser a pessoa que eu sou, no contexto da sociedade. E num segundo momento, de forma mais notória, numa forma mais divisor de águas, quando eu iniciei a minha carreira em grandes empresas. Como dentro de grandes empresas brasileiras, a gente não tem um reflexo da demografia da sociedade brasileira. Quando a gente fala que 50% da sociedade é composto por mulheres, que 50%, um pouco mais de 50% da sociedade é composta por negros, que cerca de 25% da população, segundo o IBGE, aproximadamente 45 milhões de pessoas são pessoas com deficiência, que segundo a escala Kinsey lá de 1950, cerca de 10% da população é LGBT. Então, né, no Brasil a gente teria pelo menos 20 milhões, número super subestimado, mais de pessoas LGBT. Onde estão essas pessoas, né? Que a gente não as vê nas grandes empresas e eventualmente não as vê em círculos onde as pessoas detêm mais renda. Quando você não traz todo tipo de gente, e isso vai se tornando claro ao longo da história da empresa, eu acredito que de alguma forma isso vai deteriorando as relações dentro daquela empresa. Empresas que têm mais diversidade no seu quadro funcional e de liderança são mais inovadoras, o que é muito empírico para a gente, né, compreender. É claro que se você tem pessoas diferentes olhando para o mesmo problema, a chance de que você chegue a uma quantidade maior de soluções diferentes, soluções inovadoras é maior. Há um estudo das 500 maiores empresas brasileiras, que dá um enfoque nessa questão da diversidade. Esse estudo, se a gente olhar ele, por exemplo, né, tem vários anos, mas se a gente olhar ele em 2010 e 2016, a gente vê que o percentual de pessoas com deficiência, mesmo havendo uma legislação no Brasil, caiu. Né? Então era aproximadamente 1,5% na liderança em 2010, e em 2016 é 0,6% na liderança das 500 maiores empresas, que deveriam ter 5%, tem 0,6%. Num momento do país onde a gente está falando extremamente de diversidade. O Rafael até mudou de lugar para sentar aqui pertinho para ver no retorno a matéria. E eu começo por você então, Rafael. Por que é tão difícil assim, para as empresas, na sua opinião, conseguirem expressar, né, essa diversidade no quadro delas?
Pois é, tem iniciativas que têm contribuído para mudar um pouco dessa realidade, tem feito trabalho junto aos RH dessas empresas para sensibilizá-las. Como acabou de falar no vídeo, existe a lei em relação à população deficiente, mas que precisa de ser cumprida. Então, essas são questões que têm que ser colocadas cada vez mais em evidência no debate, de fazer esse trabalho de sensibilização mesmo. Até porque não se trata só de justiça social, sabe? São legislações que devem ser cumpridas, e também no ponto de vista de que a Duda citou pesquisas e tem alguns grupos que tentam rebater a gente para tentar manter esses privilégios, né? Mas a gente está sempre discutindo que contra números é difícil eles argumentarem. Por exemplo, nessas empresas, tem uma pesquisa do Instituto ESC que demonstra que 75% dos cargos de liderança no Brasil são ocupados por homens brancos e héteros, né? Então, tem algum problema aí, porque esse 75% representa a sociedade que nós temos? Com certeza não. Então, alguma coisa aí tem que ser feita, tem que ser mudada, e discussões como essa que a gente está fazendo aqui e essas startups que vêm discutindo isso tem que ser colocado cada vez mais em evidência para se mudar essa realidade. Acho que esse é o ponto. Assim, Bacana. central. Tem mais uma opinião de telespectador, dessa vez é do David Amorim, de Três Pontas, Minas Gerais. Abre aspas, é o que o David nos fala. Falando em inclusão, principalmente na escola, já fiz trabalho de pesquisa sobre a interação professor-aluno com alunos autistas na escola regular, onde os professores não são capacitados para o trabalho e esse trabalho de capacitação leva tempo. Assim, o que seria melhor na opinião... Aí aqui não aparece na opinião de qual, mas você comentou da escola, vamos lá, Laura, na sua opinião, como lidar com isso, com essa falta de capacitação dos professores, não só com alunos autistas, mas com todos que sofrem algum tipo de preconceito? Depois da Duda tem que falar também, porque ela é professora, né? Eu sou da opinião que as coisas têm que acontecer com capacitação ou sem capacitação, porque quando os desafios aparecem, as pessoas vão se capacitar para poder dar conta daquela função. E se capacitam. Eu conheço professores que vão buscar, tem muitos professores que me procuram. Tem centro espírita que me chama para poder fazer palestra, porque tem autista lá, tem pessoas surdas. Inclusive, eu assisti a Laura. Olha que bacana, que é atender todo mundo de uma forma equitativa, né? Então, põe a criança na escola. Se não fosse a gente achar que tudo é problemático, talvez a situação estivesse muito melhor. Porque se você colocar 6 crianças totalmente diferentes debaixo de uma árvore e colocar um professor lá dando aula para essas crianças vão aprender. Todas elas vão aprender. Escolas com pedagogia assim, mais ousadas, eu não vou nem falar moderna, porque senão eu vou ter que falar que Sócrates, lá na Grécia Antiga, é moderno, né? Mas você vê que as escolas ainda não conseguiram incorporar Sócrates, essa coisa do diálogo. Mas algumas escolas mais modernas, elas não falam em inclusão. Por que elas não falam em inclusão? Porque elas nunca excluíram nenhuma criança. Escola da Ponte, escola baseada no método Montessori, essas escolas não falam em inclusão. Como? Inclusão inclui quem? Já está todo mundo aqui, não tem ninguém para incluir. A gente fala em inclusão quando a gente exclui. Então, coloca a criança e as pessoas vão se capacitar. O mais importante de tudo, a Duda já falou, é o afeto. Vamos interagir, que na interação a gente consegue o básico, que é acolher o outro do jeito que o outro é. Os pais não estão conseguindo lidar com aquela criança. Claro, eles têm que aprender também, todos nós temos que aprender. Nós temos que aprender a lidar com o nosso semelhante, aquele que é igualzinho a nós. O gêmeo não tem que aprender a lidar com o gêmeo. A gente às vezes não sabe lidar. Mas daqui a pouquinho a Duda fala também, porque a gente vai fazer mais um rápido intervalo e na volta a gente sabe então a opinião da Duda, respondendo a nossa telespectadora sobre telespectador, David, sobre a questão da diversidade e da capacitação dos professores. A gente volta já. Então, Duda, a gente estava comentando no bloco anterior, a Laura estava respondendo a questão levantada pelo David.
é sobre a capacitação dos professores. Para você, na sua visão, é um problema? O problema, ele é estrutural. Como que o professor vai lidar com a diversidade numa sala de aula com 60, 70 alunos, em que a gente não consegue perceber a subjetividade de cada um? Como lidar com a diversidade com um professor que é desmoralizado socialmente, recebe péssimos salários, tem que trabalhar em 3 escolas para conseguir um salário básico para sobreviver? Então, nós temos que pensar na instituição escolar e na estrutura que o Brasil quer dar para a escola. Quando eu falo instituição, é que as instituições deveriam pagar melhor para o professor, salas menores com menos alunos. Então, eu digo, pai, quer matricular seu filho? Sabe que a melhor escola é que tem menos aluno por sala. Sala com 60 alunos fica bastante complicado. E mais do que isso, a escola tem que pensar na inclusão de professores. Eu, na minha graduação e na minha vida escolar, eu não tive nenhuma professora ou professor com deficiência. Eu tive pouquíssimos professores negros e professoras negras menos ainda. E na graduação enquanto aluna, eu tive colegas com deficiência e colegas negros e negras. Por que eles não conseguem se inserir no mercado? É porque a escola reproduz uma lógica que ela deveria combater, uma lógica de exclusão. A escola só vai produzir conhecimento se tiver como bojo, como alicerce, a diversidade no campo docente e discente. E na sua trajetória profissional, assim, como foi? Foi difícil também essa inserção? Ou você acabou sendo levada também? Como é que você vê que dentro da academia, por exemplo, essa diversidade é mais bem resolvida, assim, ou não? Então, eu iniciei minha transição de gênero, eu já dava aula há um bom tempo, eu dou aula há 18 anos, então eu já tinha todo um currículo estruturado em um colégio em que eu sempre fui muito bem avaliada nesse colégio, e esse ano, que foi o ano de minha transição, coloquei à prova isso. Então, eu sou uma pessoa privilegiada, diferente dos meus pares, que iniciam a transição na infância, e é expulsa da família, expulsa do mercado de trabalho, expulsa da escola e fica a total margem da sociedade. Então, tem esse privilégio. Mas quando você vai discutir em termos acadêmicos, termos escolares, tem um termo que é muito caro para nós, pessoas de grupos excluídos, alijados, que é o epistemicídio. O epistemicídio é justamente a morte desse conhecimento. Aí eu pergunto para o espectador quantos livros eles já leram, né, escrito por pessoas com deficiência, por autores e autoras negras ou travestis. O conhecimento que nós produzimos não chega em sala de aula. Né? Então nós somos barrados de receber esse conhecimento, como também barrados de produzir conhecimento. Pega o currículo de um curso de letras, quantas autoras negras lá tem? Quantas indígenas lá tem? Então, há um epistemicídio para construir uma lógica justamente eugênica de valorizar apenas uma perspectiva de conhecimento. Né? Daqui a pouquinho a gente vai conversar então com uma pessoa que está quase lançando um livro aí, que contou para a gente no intervalo. Mas antes, a gente vai ler uma mensagem de mais telespectador, dessa vez a mensagem da Helena Santos. E ela nos diz que o valor da diversidade para ela é imensurável, pois ela diz respeito ao amor e respeito pelo outro simplesmente por ser igual. Igualmente ser humano, mas diverso em suas características. Amo a diversidade e acredito que o respeito a ela deveria ser algo intrínseco. Tento praticar isso no meu dia a dia como médica e na criação da minha filha. Tem mensagem também do Murilo Lobo, que é músico. E ele disse, estou ligada no programa, gostando e aprendendo muito. Muito obrigada, Murilo. Obrigada, Helena. Nós também estamos aprendendo muito aqui. E aí, eu volto para você, Laura. Essa questão, assim, da gente, igual a Helena comentou, né? Eu tento praticar no dia a dia, como médica, e na criação da minha filha. Isso é muito importante, né? A gente, no dia a dia, conseguir fazer a nossa parte. Isso é fundamental. Ontem, na palestra que eu fiz, eu perguntei para as pessoas quem é que achava que podia fazer alguma coisa para construir um mundo melhor. E eu fiquei surpresa que somente 1/3 do público levantou a mão. Só 1/3 acha que pode fazer alguma coisa para fazer um mundo melhor. Foi tão chocante para mim. Elas têm que se sentir parte também, né? Sim, porque
quando a pessoa não se sente parte e não acha que pode fazer nada, todo mundo conhece aquela historinha do incêndio, que aí o beija-flor vem com uma gotinha d'água, não é? Essa história sempre me intrigou. E eu cheguei à conclusão, porque tanta gente fala assim, mas carregar uma gotinha d'água você não vai apagar um incêndio nunca, né? Mas primeira coisa, e se cada um carregar uma gotinha d'água? E segunda coisa, gota d'água não apaga incêndio físico, material. Mas gota d'água apaga muitos incêndios de outro tipo. Então, às vezes, quando a gente consegue compreender que a gente tem condições de fazer a nossa parte, sim, e não há nenhum de nós que não tenha condições de fazer nada, a gente só precisa ver o que a gente tem condições de fazer, né? E aqui eu lembro Teresa de Calcutá, a Madre Teresa de Calcutá fala que o importante não é fazer grandes coisas, mas fazer pequenas coisas com amor. E a gente pode fazer como essa médica falou, Helena, simplesmente educar o filho para poder respeitar as diferenças, para poder colher as diferenças. Às vezes eu recebo no meu blog histórias que as pessoas mandam. Por exemplo, o filho Só de uma contando um pouquinho que a gente comentou que você tem alguém aí para lançar livro, que você tem um blog muito legal, Isso. Cadeira Voadora. E aí, por exemplo, eu li a notícia de uma arquiteta que o filho dela falou, mamãe, vem ver, o lava-jato que eu construí com Lego, ele é acessível? Olha que bacana, né? Que a criança da arquiteta já Tem esse olhar. consegue pensar se um cadeirante consegue entrar ali, se um cego consegue entrar ali. Não é complicado de fazer isso, vocês concordam? Isso cabe num conceito que é chamado de gestão da diversidade. Então, a gestão de diversidade, ela pode ir desde a criação de um filho, como também na contratação, como no campo da educação. A gestão de diversidade ela tem que abarcar o todo, né? Uhum. E a gente tem um problema, assim, que eu identifico que a nossa sociedade ela tem também uma visão, ela tem um olhar viciado, sabe? Ela está acostumada a ver as pessoas negras em situação de trabalho subalterno. Sim. Quando vê alguém na situação, numa posição de chefia, ela tem um estranhamento em relação a isso. Verdade. Isso acontece também com a população LGBT, Sim. com a população deficiente. Também a gente tem que quebrar esse olhar viciado que nós temos, de estereotipado de tudo que está à nossa volta, né? Que é sempre de ver determinado grupo em posição subalterna. A pessoa que tem que ter não o perfil profissional de chefe, mas uma aparência de chefe. Isso é terrível, isso é absurdo. E acaba, né, que a gente tem que dar uns jeitinhos, né? O Rafael já teve outro Mistura Fina aqui falando do empreendedorismo negro. Acaba que o empreendedorismo é uma alternativa também para as pessoas que acabam não conseguindo se inserir, né? Igual a Duda citou também, vários dados. Sim, sim. E tem alguns conceitos que a gente utiliza que é o de Black Money, né? O primeiro deles, a Duda já desenhou no bloco anterior, que se eu não me vejo, eu não compro, sabe? E outra de se pensar também quanto comunidade, ou seja, os meus fornecedores que a gente tem são pessoas negras que atuam no mesmo campo, que pensam de uma maneira de circular a economia entre nós. Então, não ser só sobrevivente porque eu estou desempregado, mas não, vou empreender, vou desenvolver e gerar renda. Vou gerar apoiar, se eu também. não vou empreender, vou apoiar quem está empreendendo. Exatamente. É uma Então, pensar em forma- comunidade. Quem vão ser os meus clientes, quem vão ser os meus fornecedores, analisar cada um. Acho que disso vai desde o comércio local até compra que a gente vai fazer pela internet, por aí vai. Vocês estão vendo que caminhos a gente tem, né? Verdade. E nós recebemos mais mensagem dos telespectadores. Boa tarde, meu nome é Adriana Aquino, eu sou professora em contagem. Como a Duda disse, atender aos estudantes com deficiência numa sala lotada, onde cada estudante tem também suas necessidades, não é fácil. Mas muitas vezes os próprios estudantes nos ajudam a encontrar estratégias para ajudar e incluir os colegas. As crianças são surpreendentes, nos ensinam muito sobre alteridade. É isso, né? Valorizar o que o outro tem para nos ensinar, né, Duda? Olha, eu vou te dar um exemplo concreto e subjetivo e, ao mesmo tempo, muito lírico e poético. O espaço onde eu sou mais respeitado, onde mais respeito a minha identidade de gênero, a minha mulheridade, são as crianças. Onde eu nunca tive um episódio, isso é muito curioso, de crianças me tratarem no masculino. Jura? Me tratam, pelo menos assim,
E é os locais em que passei me tratando no feminino e me respeitando enquanto minha identidade. E aí eu não entendo como está essa dificuldade no adulto de não respeitar aquilo que eu gostaria de ser chamada e reconhecida. Quer dizer, eu não respeito o seu desejo, a sua individualidade e, mais do que isso, eu não respeito a sua identidade. Então, essa falta de respeito se dá em microações que as crianças dão um show nos adultos que já estão corporificados de preconceitos, né? Vamos aprender com as crianças, Sim. né? Sim. Tem mais uma pergunta? Então vamos lá que o programa já mais um comentário. Você corre, manda sua mensagem que o programa está acabando, mas quem mandou mensagem agora é Lu Dandara aqui. Vou estar com vocês amanhã. Obrigada, Lu. Beijão pra Duda. O valor da diversidade para mim é o valor o mesmo do meu corpo político e da nossa resistência. Obrigada, Lu. Obrigada a todos vocês. Diretora, dá tempo de fazer um quiz? Não, tem mais uma pergunta. Vamos ver aqui. É uma mensagem, agora sou Deisiane, moro em Piedade dos Gerais. Primeiramente, parabéns pela abordagem desse tema tão necessário mesmo, né, Deisiane? Como professora, carrego comigo uma provocação que aprendi com Duda. O que faço com os meus privilégios? Por trabalhar na área da educação, me sinto na obrigação de usar esse privilégio para lutar todos os dias na busca da inclusão. Pois se a escola não for um espaço que acolhe toda a diversidade, ela não será uma escola inclusiva. Lutar por essa inclusão é um dever nosso. Então, peraí, que eu vou sair um pouquinho da Duda, que a Duda já lançou o questionamento. Laura, o que eu faço com os meus privilégios? Coloque os seus privilégios à disposição da comunidade. Nós todos os seres humanos estamos a serviço da vida. Então, eu acho que cada um de nós precisa colocar esses... A gente pode chamar de privilégios, a gente pode chamar de dons, pode chamar do que quiser, né? Mas se eu tenho algo que o outro não tem, eu posso colocar à disposição do outro. Eu tenho uma facilidade para falar, eu posso aproveitar essa facilidade para falar e para escrever, para poder ajudar as pessoas com deficiência. Foi por isso que eu fiz o blog, não é? Bacana. Ó, infelizmente, a Mistura Fina está acabando, mas depois do programa a gente vai gravar uma mensagem com o Rafael também contando o que fazer com esse privilégio. A Duda também vai falar. Vamos falar um pouquinho do blog também para a gente colocar no nosso Facebook. E, se der tempo, a gente vai fazer o quiz também. Ou seja, nosso programa fica por aqui, mas continua lá na internet. Então, para você, um forte abraço e a gente se encontra daqui a pouco. Até a próxima.